Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião, serviço semanalmente. Sol Joel, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo a andar? Tudo a andar contigo. Também, tudo fixe, tudo ótimo. Que tal de tempo é que estava na Guarda na sexta-feira? Pá, parecia, estás a ver quando foi as cheias de Lisboa. Desde essa altura que não estava no carro e que não via, quando estava a ir para a Guarda, quando estávamos a ir para a Guarda, caiu uma chuva daquelas com granizo e tudo. Até lá quanto tempo eu não via granizo em pleno maio, a levar ali com granizo forte. Depois melhorou, Não, depois abriu um bocadinho. não tem sido em todo o país, mas há zonas que têm sofrido um pouco mais, não é? Apanhei ali mesmo uns 20 minutos mesmo fortíssimos. Conheces Mas a pronto. Guarda? Sabes que é sempre aquelas perguntas interessantes, porque Pronto, eu já devo ser foste das quantas vezes pessoas. à Guarda e que Exato. restaurantes porreiros é que há na Guarda? Eu devo ser das pessoas neste país que mais localidades visitou. Ah, já devo ter estado E que em pior todos os pontos. as conhece? Exatamente. E então, quando fui à Guarda, para mim é tudo uma grande mancha. Tudo me parece, nunca sei se estou em Guarda, Vila Real, tenho sempre aquela noção, realmente isto eu já vi algo assim, mas há muitas cidades que são muito semelhantes. Mas respondendo é, sim, já estive várias vezes na Guarda, se conheço a Guarda, é pá, eu conheço Viseu, eu conheço Uhum, Lisboa, eu conheço o Porto, uhum. essa de Coimbra também conheço um bocadinho, Faro também conheço um bocadinho, conhecer, já lá tive muitas vezes, há tantas vezes que eu já Sabes tive que a para ver. Guarda tem. Bem, por lá tem algo que tu estavas a dizer. Nós estivemos na Guarda o ano passado, no verão. E é aquelas sensações giras que é. Eu já estive nesta rua quando era um puto, quando vim para aqui, vim aqui passar, ou passámos ali durante um verão com os meus pais. Portanto, eu entrei naquela rua e pensei, eu já aqui estive, lembro-me claramente disto, pouco mais me lembro. Eh, Respondendo à pergunta que eu te fiz, epá, eu gosto muito da Guarda e detesto a Guarda. Ou seja, eu acho que a zona histórica é muito gira, A, vale a apenas zona de. Desculpa, não a percebi. zona histórica. Ah, a zona histórica. Vale muito a pena, é muito é engraçada, mas quando tu sais da zona histórica, aquilo é claramente uma terra que não deve muito à sua organização territorial. Epá, eu acho que não devemos ter nenhum ouvinte da Guarda, mas não é, tirando a zona histórica, Oh, não é a terra mais bonita que eu conheço. olha, eu gostei muito, e aliás, eu vou voltar à Guarda dia 14 de outubro, porque vou lá, vou lá ficar outra vez. O que eu achei do centro histórico é muito bonito, tem aquela igreja muito, muito grande lá, Lá em cima. mas sim, mas eu fico com aquela sensação, epá, espero que não haja guardenses, não sei como é que se diz, não sei como é que são os habitantes da Guarda, eu fiquei chateados comigo, mas é bonito, mas não senti que houvesse nada do que eu via. Eu dei só um passeio, saí do Teatro Municipal, fui jantar a um sítio que era ali ao pé do Centro Histórico, andei e fomos a pé. Vi um bocadinho, mas pareceu muito semelhante a, não vou dizer dezenas, mas a um bom punhado de outras cidades assim de centro-norte em que eu já tive. O Centro Sim, Histórico, mas se me isso é a pusessem no meio nossa do Centro Histórico. realidade. Pois, e me dissessem, este centro histórico é de onde? Eu, isto é Guarda, isto é Vila Real, isto é. Fica ali na dúvida, estás a ver? Mas é bonito, sem dúvida que é bonito. Isso Mas é também bem tive essa história sensação. de tu poderes dizer que as cidades barras aldeias alentejanas são todas iguais. Exato, exato. Portanto, há características arquitetónicas e outras que são semelhantes, Yeah, yeah, yeah. que tem muito a ver também depois com a questão do tempo e tudo mais. Agora, o Olha, que ninguém tira à guarda, deixa-me só dizer isto. Epá, come-se muito bem. Come-se muito bem. é uma E realidade. comi muito bem lá numa tascazinha, portanto, guarda no coração. Maravilha. Sugestões? Tens alguma coisa esta semana? Pá, estou a acabar, ainda não acabei porque comecei a ver à hora do almoço, mas depois o episódio era grande. Uma das melhores séries que vi nos últimos tempos, que é o Succession? Succession, Hum. mesmo o season final.
Epá, portanto, acho que a Succession é aquela série que é imperdível. Visto, tu não pareces, acho que nunca Comecei falaste. a ver, mas decidi que só queria ver quando tivesse tudo terminado. Pronto, já podes começar. Agora já Eu podes não começar. sou adepto daquela coisa muito anos 90 e 2000, que é esperar uma semana pelos episódios. Epá, É, é, se é para ver, principalmente em séries que já não são aquelas séries em que um episódio semanal é aquela coisa que tu não tens que ter que não tem uma ligação com a história. Portanto, séries destas em que há continuidade, eu acho que faz uhum, mais uhum. sentido ver o mais continuado possível. Isso e a outra coisa que eu ando a ver, acho que já tinha dito a semana passada, é o The Chosen. Aliás, tinha começado a Uhum. ver e não tinha visto nada. Estou a gostar, estou a gostar. Obviamente que há muitas, vamos lhe chamar, liberdades artísticas, mas também há ali pelo menos até agora, senti que em certos diálogos de Jesus tentam aproximar bastante do, O do tipo de texto linguagem. bíblico, o que é, o que é fixe, o que é fixe. E acho que está, ou seja, não é ali que vais encontrar a produção mais cara do mundo e esse tipo de coisas, mas está bem feito, conta a história e é engraçado de ver. Curiosamente, também deparei-me com. Há certos movimentos cristãos, até não sei se é da Southern Baptist, mas que são contra porque fazem. Imagem. Pronto, apresentam, têm a imagem de Jesus. Uhum. E então acham que. E também porque foge ao princípio do sola escritura, porque. Se isto eh, tivesse sido bem preparado, tu agora dizias, podem ouvir o nosso episódio no Brutal em que nós falamos sobre Exatamente. Há um episódio sobre imagem. isso, vão procurar. Ou são todos muito bons os nossos episódios, e há um em que, obviamente, que já falámos disso. E tu, meu caro? Pá, eu estou mais numa de leituras. E li este livrinho, As Fogueiras do Mar. É um conjunto de crónicas de um senhor que foi o meu professor, o Luís Fagundes Duarte. Ele é açoriano, neste momento já terminou a carreira, e anda entre os Açores e Lisboa, e as crónicas são muito sobre estar nos Açores, o que é a ilha, o que é viver na ilha, e também um bocadinho da imagem que se tem das próprias ilhas, tanto de fora como de dentro. Portanto, é o segundo livro açoriano que eu li este mês e vale muito a pena. E depois, sendo mais prosélito, estou a ler Hábitos Espirituais, do David Mathis, que Quem é esse David essencialmente Mattis? Não conheço esse David Mattis. epá, é um editor executivo da These Are in God. Ok, ok. Ok? Um, é sobre disciplinas espirituais, mas eu ainda estou só na primeira parte, que é a parte relacionada com a palavra, ler, meditar, memorizar. Mas ele divide as disciplinas espirituais em três áreas, que é a palavra, a oração e a comunhão. Portanto, é um livro prático, é um livro que tenta diminuir a nossa dificuldade em algumas das práticas que podemos e deveremos ter. Uhum, uhum. E as Boa, minhas boa. sugestões desta semana ficam por aí. Até porque eu estou a ler mais 500 coisas, mas é. Exato. Muito Olha, bom, muito bom. uma frase que vai aparecendo sempre. Eu falava contigo por causa do tema, um, epá, e já me apareceu em diferentes contextos, isto falando em diferentes igrejas. É prega o Evangelho o tempo todo, ou prega sempre o Evangelho, e, se necessário, usa palavras. Daquilo que eu andei à procura, a frase Ah, é tão bom. normalmente atribuída a São Francisco de Assis, mas é daquelas frases do São Francisco de Assis, como daquelas do Fernando Pessoa, que a gente E ao encontra ao do cabilamente Einstein, do né? Einstein. Todas as frases Uh, são um, dois, três. Desde que ponhas um nome conhecido em baixo, pessoal Papa. Mas
eu já vi isto dito ou sugerido, tal como tu, provavelmente, por alguns Não, eu pastores, já por ouvi alguns ipsis líderes. verbis de uma pregação. Não da nossa igreja, mal. Não Este da o igreja da Tiago, Lázaro. quando decidir, Não vou diga-nos. dizer, não vou dizer em que igreja, mas sim, já. E não foi assim há tanto tempo. Quando digo isto, não foi uma coisa que aconteceu há 10 anos. Foi pá, há 3 anos, vá, 3 anos. Bem, lembro Então, olha, vamos perfeitamente, por acaso. começar pelo início. Quais são as tuas primeiras ideias acerca disto? Olha, eu acho que uma frase dessas pressupõe que a pessoa que está a pregar o Evangelho sem palavras é um excelente mimo, sabe fazer mímica incrivelmente bem, porque digo-te, pregar uma verdade como Deus veio ao mundo, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, morreu para salvar-nos do nosso pecado. Epá, é complicado. Epá, digo já, é complicado. Depende do Mas, mimo que tu conheças. Espera aí. exatamente, é verdade. Portanto, eu digo, pá, tiro o chapéu, realmente pregar o Evangelho sem palavras é uma coisa que, pá, quem o consegue, eu, pá, tiro o chapéu, adorava conseguir, mas ainda estou longe. Os meus dotes de mímica, apesar de ter jogado, era o que era o Pictionary, né? O Pictionary é que tinha, ou era, não, É era o o party. outro. É o party. Party and Company, exatamente, o Party and Company. Apesar de ter jogado muito Party and Company quando era mais novo, mas confesso que ainda não estou neste estágio epá, de maturidade para tal coisa. Bem, eu acho que tu estás a dar isso para um ponto. Aliás, estás a rir-te um bocadinho, mas também estás a pegar numa experiência que é a experiência de um pastor. E eu tenho a experiência contrária, ou tenho a experiência no sentido de ver e de ouvir também de algumas pessoas, seja a líderes de jovens, seja pregadores ou qualquer coisa do género, mas em acampamentos de jovens, e parece-me que por vezes também é um bocado aquilo que tu disseste, mas ao contrário, eu não me sinto à vontade em testemunhar, barra evangelizar, barra eh, falar das boas novas, sinto que não sou capaz. E se eu conseguir praticar aquilo que Deus quer de mim, então se calhar o resto vem por acréscimo. Uhum. Não sei se achas que isto também pode ser uma tentativa Sem de, dúvida. ok, é mais fácil eu ser do que eu falar. Eu acho que quando quem diz uma frase destas não está com. Eu realmente estava a satirizar. Eu percebo o bom motivo que até possa estar por trás. É aquela coisa. Obviamente, nós somos chamados, enquanto cristãos, a amar, aliás, de cabeça, mas Mateus 5,44, amai os vossos inimigos, bendizei quem vos maldiz, fazei o bem a quem vos odeia, orai por quem vos maltrata e vos persegue. Portanto, Jesus, no Sermão do Monte, está a dizer aquilo que nós temos que fazer àqueles que estão à nossa volta. E realmente nós temos que amar, nós temos que bem dizer quem está à nossa volta, nós temos que fazer o bem. E nós, enquanto cristãos, devemos ser reconhecidos, a Bíblia é muito explícita acerca disso, devemos ser reconhecidos pelo bem que fazemos aos outros. O Qual é o Tiago diz problema? que a fé sem obras é morta. Exatamente. Agora, qual é o problema de nós só ficarmos pelo bem que fazemos aos outros? É que as pessoas podem reconhecer em nós uma pessoa muito boa. Ou pior, até nos podem passar a idolatrar a nós pelo bem que lhes fazemos. E isso, ou seja, mais uma vez as pessoas vão estar com os olhos na criatura e não no Criador, porque eu tenho, e de certeza tu também conheces pessoas assim, eu tenho bons amigos, boas pessoas que eu conheço, bons colegas de trabalho, que não são cristãos e são boas pessoas. Ou seja, boas pessoas, quando eu digo boas pessoas, Uhum. não no sentido de cristão que a gente acredita que realmente Sim, 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 só sim, Deus é que sim, nos torna boas, sim. mas são boas pessoas, têm boas obras para apresentar. Agora, quando Tiago, como tu estavas a dizer, diz que fé sem obras é morta,
não quer dizer que as obras mostrem que a pessoa tem fé. As coisas não se invertem. Não é por eu ter boas obras que vou ter fé. E nesse sentido, esta frase é muito bonita e até parece muito poética. Eu reajo sempre muito a estas frases porque é aquelas coisas poéticas, bonitas, que parecem muito profundas, mas depois quando tu vais tirar o sumo daquilo, pá, no final do dia isto vai apontar para quem? É muito difícil apontar para Deus, porque as pessoas estão rodeadas, graças à graça que Deus estende a todos nós, vão estar rodeadas de pessoas que vão fazer o bem e que não são cristãs. Tipo, não são só os cristãos que dão a esmola, não são só os cristãos que ajudam a velhinha a levar os sacos até a sua casa. Portanto, nós estamos rodeados de pessoas que fazem bem. Agora, é por isso que as pessoas estão a ver Deus, as pessoas realmente estão a ver um reflexo de Deus, das coisas boas. Se há coisas boas a acontecer, é um reflexo de Deus. Mas isso não quer dizer que as pessoas, por causa disso, vão reconhecer quem Deus é, Deus Criador, e que enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós. E nesse sentido é perigoso, porque até podemos ficar cheios de nós, não sei o que é que tu achas, também quero te ouvir, mas podemos ficar cheios de nós próprios. Eu realmente estou a fazer aquilo que Deus quer. E eu a fazer o bem, isto é o que Deus quer. E debaixo deste manto de verdade, estamos a meter um manto também sobre nós de virtude. Pá, Uhum. e acho que é muito perigoso. O que é que Não, te o ponto parece? é esse. Eu acho que se formos sérios, eu estava a pensar nisto e, bem, por um lado tens o id por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a Uhum. criatura. E o Isso, pregar, e depois diz como lá, tu mas dizes, espera aí, não disseste tudo, porque aí quando ir por todo o mundo e pregar o Evangelho isso é Marcos Marcos, 16:15, tens aí vírgula, tem que e crer. se, não, 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 e se preciso, usei palavras, está lá, não, 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 não está lá. Não, mas o ponto é esse, ahm, quando nós abrimos em Atos, e Atos começa com medo, Atos começa com vergonha, Atos começa com vamos ser presos. Depois do Pentecostes, aquilo que nós vemos é pregação e ação. A igreja está-se a juntar para crescer na palavra, eles falam, eles leem a Bíblia, eles ouvem as, as pregações e isso faz implicação naquilo que eles fazem. E é interessante que temos aquele texto que nós gostamos muito, que é toda a igreja estava unida, ajudavam-se uns aos outros e Deus ia acrescentando pessoas diariamente. Estou a parafrasear. Mas temos as duas coisas juntas. Portanto, eu acho que hoje nós temos uma. E eu concordo com tudo aquilo que tu disseste, ou seja, há pessoas tão boas como eu, humanamente falando, ou melhor, que não são crentes. Sim, 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 sim. Há pessoas abnegadas, há pessoas que dão do seu tempo para ir para cenários de guerra, para ir para países em que as dificuldades são muitas, e isso nasce da sua abnegação, do seu amor, da sua empatia para com pessoas, mas continuam mortas em delitos e pecados. Um, e aquilo que tu disseste, eu acho que é importante. O nosso objetivo na pregação barra no testemunho e na prática das boas obras não é apontar para nós, mas é apontar para alguém que é superior a nós. Um, Até, sim, desculpa, sim. até pensando mesmo no exemplo de Jesus, Jesus que fez coisas que nós nunca faremos na vida, andou sobre as águas, água em vinho, multiplicação de pães, curou dezenas de pessoas, se não centenas. E, e quer dizer, quando tu olhas para a Bíblia, Jesus não veio cá, fez as boas ações e foi-se embora. Aliás, ainda há bocado estava a dizer do Sermão do Monte e outras dezenas, centenas de vezes que a Bíblia fala dos discursos de José. Os milagres que Jesus fez vieram, não sei se sempre, não tenho de cabeça, mas se não vieram sempre, vieram quase sempre acompanhados da palavra, da exposição do que é o reino de Deus, de quem Ele é e de quem é o Pai. Portanto, se Jesus que vai fazer coisas muito mais maravilhosas, fez coisas muito e continuará a fazer coisas muito mais maravilhosas que nós, não ficou pelas obras,
mas deu palavra às pessoas, abriu a Bíblia, expôs a palavra, ensinou as pessoas. Qual é a lógica que nós podemos puxar para nós próprios de achar que não, mas eu é que sou muito especial e as obras que eu fizer por si só vão apontar para o Deus Criador. É difícil, parece-me complicado. Deixa-me Se só possível. completar a tua ideia que depois de Cristo morrer e ressuscitar, ainda teve tempo para aparecer aos discípulos e deu-lhes aquilo que nós chamamos da grande comissão, em Mateus 28, e diz qualquer coisa como: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, mais uma vez, não é através de mímica, ensinando-os a obedecer Não diz tudo aí, não que eu lhes sabemos. ordenei. Mas sim, essa eu diria que também, aquilo que eu há bocado ia dizer, é eu acho que nós gostamos disto, porque temos essa dificuldade, na nossa cultura de falar acerca daquilo em que acreditamos e de sermos levados a sério, ou não. Achas que é mais por uma questão de dificuldade, que eu concordo contigo, ou achas que também é por uma questão do que estávamos a falar há bocado é romancizar que se diz, romancizar, Romantizar. romantizar, exatamente, romantizar. É aquela, estás a ver, parece uma ideia bonita. Ou se calhar são as duas coisas misturadas. Às vezes parece que nós somos Eu acho que serão as duas, assolapados por as duas ideias coisas. bonitas. Parece uma Sim, coisa mas eu muito acho que profunda. isto é um exercício que eu já fiz em acampamento, mas se tu pegares num grupo de cristãos, que vão à igreja, e aqui podem ser diferentes igrejas, e se tu pedires para descrever, transmitir o Evangelho em 1 ou 2 minutos, o que é que sai? E se tu pedires para falarem com um descrente de forma prática acerca daquilo em que acreditam, o que é que sai? E eu acho que essa é uma das dificuldades hoje. Não sei se das novas gerações, não sei se da nossa geração, mas eu acho que nós, por muito reformados ou conservadores ou até liberais, mas eu diria mais até malta mais conservadora, que sabe a teologia, que tem a teologia na ponta da língua, às vezes falar com alguém que tem outro prisma, que tem outra cosmovisão, que tem outra crença, outra série, outros valores, coloca uma dificuldade extra. E às vezes eu acho que é mais simples tu achares, ok, eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja, e esta pessoa há de me perguntar porque é que eu sou assim. Uhum, uhum, uhum. Sim, sim. Ahm, Não, é verdade. Eu tinha tudo para simpatizar com uma frase dessas para o Evangelho, se preciso usar as palavras, porque não me é fácil. Não me é fácil. Eu sinto-me firme naquilo que acredito, mas é verdade que vai um passo grande entre aquilo que eu acredito e conseguir falar às pessoas abertamente acerca da minha fé, não quando de repente o tema fé pode surgir, mas isso não acontece assim tantas vezes. E de repente, tu no teu dia a dia conseguires dizer a alguém que vais orar por ele, que whatever, o que quer que uhum, seja acerca do uhum. Evangelho, não é fácil. Ou seja, gostaria de ter uma facilidade que ainda hoje sinto que não tenho. Para mim é difícil saber quando estou com amigos que estão longe da fé, com familiares que estão longe da fé. Vem-me à cabeça e fico muitas vezes preso no como é que eu apresento Deus, como é que eu apresento Cristo. Eh, e aí o nosso pastor, o pastor Marco, é, é, é dizer, é fazer e pronto, e não pensar muito. Mas para mim, que às vezes tento muito, é o que tu dizes, a ter ideias muito certinhas e tentar ter as coisas muito resolvidas na cabeça, mas depois também falta um bocadinho esta parte prática do falar. Hum, não é Diz fácil. uma coisa, tu achas que essa prática
ou essa dificuldade com a prática é fruto do quê? É uma pergunta muito ampla, mas achas que estamos habituados, e a tua experiência será diferente da minha, mas achas que nos habituamos muito a compartimentalizar as coisas, por um lado? A minha vida de igreja, um determinado tipo ou de conversas e hábitos, e um outro tipo de amigos em que eu sei que provavelmente os temas serão outros, o tipo de conversa será outro. Ah, ou será até às vezes não as igrejas pelas quais nós passamos não nos prepararam ou não estavam preparadas para nos dar essa capacidade de falar aos de fora. Eu a última, eu acho que mesmo que tivesse passado por igrejas que não me tivessem preparado, para mim já não pode servir como desculpa porque há muito tempo estou numa igreja com uma ênfase muito grande no evangelismo. Portanto, um, mesmo que Uhum. nos meus 18, 19 anos me pudesse sentir impreparado, que a igreja onde eu estava não me deu, aos 38 não é assim que eu me sinto, ou seja, não acho que seja a igreja que o ONU realmente esteja na igreja, até porque, como estava a dizer, tem havido pelo menos uma vez, durante o ano, mas uma vez por ano há uma ênfase, desde há uns anos para cá, uma ênfase específica em vamos tirar tempo para orar, para jejuar, Uhum. com efeitos missionários, portanto, e de evangelismo. Portanto, nesse sentido, eu acho que não é isso. Agora, acho que realmente há um conjunto de fatores que tu disseste. Um pode ter a ver logo com personalidade. Eu, por norma, pessoas que eu não conheço tão bem tenho mais de fácil interagir, mas isso não resolve o facto de há muitos familiares meus que eu conheço bem, e há Uhum. muitos amigos meus que eu conheço bem. Há uma parte de vergonha, há uma parte de eu tendo a ser uma pessoa Inadequação? de inadequação e que não procuro. Eu não me importo com conflito, mas Uhum. normalmente neste tipo de coisas não sou uma pessoa de conflito, de conseguir chegar-me e entrar em conflito, saber. Então, todas estas coisas às vezes mete mais o cérebro a funcionar e quase que meto, pois, mas eu tenho que falar do Evangelho numa segunda fase, ou seja, um, e é difícil para mim. Onde para mim é mais fácil é quando os temas vêm, ou seja, é fácil, já aconteceu a toda a gente, ou muitas pessoas, por alguma coisa se falou de fé, ou se falou de um Uhum. tema fraturante na sociedade que também pode pôr a igreja, e aí quando entra é onde eu me sinto mais à vontade para defender a minha fé. Mas aquela coisa de no dia a dia, nas pequenas coisas, de poder orar pelas pessoas, poder falar de Cristo às pessoas, é uma coisa que não me é natural. É uma luta Uhum. e por Uhum. por muitos fatores. Mas há uma coisa que me anima é no sentido de também saber que aos 38 anos estou muito mais seguro da minha fé, muito mais seguro do que eu acredito que é, agora meter esta coisa assim parva, mas a verdade, a cosmovisão mesmo do que eu acredito, acho que faz muito mais sentido mesmo para quem quer usar a cabeça, do Uhum. que uma ideia do mundo sem um Criador, sem alguém que nos possa redimir perante Deus. Portanto, isso também me ajuda, ainda por cima, falámos disto há alguns episódios atrás, num mundo em que acredito em coisas tão tontas, em que homens podem ser mulheres, mulheres podem ser homens, ou seja, de repente, achar que o cristão é que é o tontinho, né? Que é aquele que acredita numa entidade, não sei o quê, quer dizer, até me sinto com as costas mais quentes dizer, bem, mas isto tudo afinal parece que o que eu acredito é a coisa mais fácil de todas. E nesse sentido sinto-me entusiasmado para evangelizar mais. Contigo, como é que é? Não, tu estavas a falar, eu estava a pensar que muitas vezes o nosso problema é um problema de pré-conceito. Isto pode ter a ver muito com cada pessoa e eu acho que não é natural no português falar
de questões de fé aprofundadamente. Se calhar um americano, um brasileiro, a coisa é mais simples. Mas aquilo que tu estavas a dizer, de dizer a alguém que vais orar ou ter a possibilidade de, discutindo alguma coisa, começar a falar ou a apresentar o teu ponto de vista, eu acho que é uma questão mesmo de, às vezes, nós começarmos. Eu senti na faculdade, hum, provavelmente os meus medos de secundário, eram infundados, porque realmente encontrei um grupo em que às vezes nós começávamos a falar e poderiam acreditar ou não, poderiam achar que eu era mais tolo ou menos tolo, mas a verdade é que o mais difícil por vezes era eu começar. Depois a gente Uhum, ia falando e ia discutindo algumas das questões. Portanto, eu tenho tido essa experiência de às vezes também não, tal como tu, não me sai naturalmente, mas de em algumas circunstâncias dizer, olha, vou orar por ti. E a pessoa fica, obrigado. Hã? Ou aquelas que já sabem, ok, eu agradeço. E até uhum, uhum, temos tido a experiência, nós somos amigos de alguns católicos que às vezes quando passam por algumas questões mais complicadas, de vez em quando eu recebo um SMS a dizer, olha, Tiago, Sara, se vocês não se importam, puderem orar por isto. E eu lembro de uma circunstância em que levei o caso até para reuniões de oração, ou para as nossas reuniões de quinta-feira de manhã em que a gente também ora. uhum, E quando disse à pessoa, a pessoa ficou muito obrigado. Um, Portanto, eu acho que às vezes nós temos medo de falar, mas Deus dá-nos a graça de podermos ver alguns resultados através das nossas próprias palavras. uhum, uhum, Seja do testemunho, seja até daquilo como tu estavas a dizer, e eu agora estava a referir, de orar por alguém. Isso pode ser estranho para muitos dos nossos amigos, mas estranhamente, por vezes, mais do que a estranheza, é uma ideia de conforto que pode dar origem a boas conversas. uhum, uhum. É isso. Sim. Meus amigos, até para a semana. Até logo!